Olá, pessoal, boa tarde. Boa tarde. Nossa convidada está aí. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, vocês? Tudo bem, Amanda, tudo bem? Boa tarde, tudo bom? Boa tarde a todos que estão. A gente estava aguardando um pouquinho mais participantes, porque a gente tem bastante inscritos aí, só que acho que vamos priorizar o horário para quem entrou, né, no horário e vamos começar então. Pode ser, meninas? Vamos Pode? iniciar então? Pode Então, sim, boa aham. tarde a todos, sejam bem-vindos, né, ao nosso Conexão, o encontro que a gente faz aí periodicamente, né, com todos os nossos clientes e ainda não clientes também. E hoje a gente vai ter uma apresentação bem diferente, né? Sempre a gente vem falando nos conexões dos nossos produtos, dos serviços, enfim, das novidades, mas sempre nós, né, falando, né, os nossos técnicos, nosso time, e hoje a gente trouxe um cliente, então, para conversar um pouco com a gente trouxe a Patrícia, né, e para apresentar esse case de sucesso aí, que foi o case com a Unimed Curitiba. Eu sou a Andrea, para quem não me conhece, eu sou a Head de Negócios aqui na Preâmbulo Tech, né, eu dirijo os times de marketing e de vendas. E eu dou boas-vindas a todos aí, obrigado pela presença, agradeço desde já. Inclusive, agradeço você, Patrícia, por ter aceito o nosso convite, né, para Imagina, eu que compartilhar com a agradeço. gente Obrigada. essa implementação e todos esses passos que foram feitos aí ao longo dos últimos meses, e a Amanda também, para acompanhar. Então, pessoal, a Patrícia, ela é assessora jurídica, então, da Unimed Curitiba, né? E ela também é a interface dentro da empresa que nos ajudou, né, com a realização de todo esse processo de validação, de homologação, da implementação da nova versão. Então, assim, para vocês entenderem o cenário, a Unimed Curitiba, ela é cliente nossa já faz muitos anos. Mas o que acontece, e o motivo do nosso conexão hoje, do nosso encontro, né, e desse compartilhamento de informações para vocês, é justamente o que aconteceu depois da implementação da nova versão do CPJ. Por quê? Porque com essa nova versão abre-se um leque de possibilidades de automações, de geração de indicadores, algumas outras coisas que a gente achou importante compartilhar e comentar com vocês. Então, eu vou conduzir, né, vou perguntando para a Patrícia e vou incluindo a Amanda na conversa para vocês entenderem como é o modelo do Departamento Jurídico da Unimed Curitiba, como que ele está distribuído, enfim, e como que aconteceu essa implementação, né? O que chamou a atenção e o resultado que isso tem trazido para a Unimed, para o Departamento Jurídico, né, da Unimed, depois da implementação da versão H do CPJ, tá? Então, Patrícia, a primeira coisa que eu gostaria de te perguntar e que você compartilhasse com a gente como é o modelo aí do departamento jurídico, né? Ele atua só no contencioso, no consultivo, enfim. Conta para a gente um pouco, até para todo mundo entender qual é o modelo e depois como veio as soluções e o resultado disso, para eles conseguirem concatenar tudo isso. Maravilha. Bom, boa tarde a todos, né? Obrigada mais uma vez pelo convite, Andréia. Então, o Departamento Jurídico da Unimed Curitiba é um departamento bem grande, né? Ele está dividido em células. Então, a gente tem a célula da controladoria, a gerência, a supervisão, a célula da controladoria, aí temos a célula do regulatório do administrativo, que trata as ações, tanto as ações administrativas como as ações judiciais. Tem a célula de contratos também, que toda a gama de contratos da cooperativa, seja para cliente, para fornecedor, prestador, é feita todo com base no entendimento da Jota. Daí tem a célula do contencioso. Então, nós temos uma gama muito grande de demandas, né? E o consultivo, ele foi a grande novidade de todo esse processo. Mas não querendo me antecipar, né? Ela é formada exatamente por essas células e porque a gente tem uma demanda muito grande, né? Tanto consultiva como do contencioso, mas somos em 25 pessoas aproximadamente e temos escritórios terceiros também, né? Que nos auxiliam em algumas áreas, tanto civil, JEC, algumas situações trabalhistas. E inicialmente a gente trabalha com essa divisão de atividades. Entendi. Legal. Pessoal, se vocês tiverem também alguma
alguma dúvida, algum comentário, podem ir colocando no chat ali que a gente vai procurando responder, né, ao longo da nossa conversa aqui, já com a Patrícia e com a Amanda, ok? Patrícia, então conta pra gente assim, ó, como era a gestão antes da implementação da nova versão? Porque a gente não quer falar somente da implementação da nova versão e o que trouxe, mas a gente quer falar qual era o cenário que tinha antes, por que que vocês decidiram colocar a nova versão, o que que você enxergou que você teria de benefícios ali e o que de fato você teve, né? Qual foi o fator decisivo? Assim, nós queremos ir porque eu estou visualizando que eu vou ter isso, isso, isso. Então, conta um pouco para a gente, acho que esse aspecto aí, para a gente entrar especificamente nos benefícios, né? Sim, é bem importante mesmo mencionar, inclusive antes da implementação, porque teve todo um trabalho anterior a isso, inclusive anterior à minha entrada na Unimed. Então, quando eu cheguei, eu já encontrei uma base muito bem tratada, que foi feita junto com a analista que trabalha comigo até hoje, e o consultor técnico da Unimed. Então, eles tinham customizado alguns relatórios, em especial a questão do provisionamento, que é sempre acho que a parte mais crítica em relação ao departamento jurídico numa empresa, essa questão do provisionamento, e eles conseguiram customizar alguns relatórios que funcionam até hoje, né? Que nos salvam assim de algumas burocracias que a gente precisa cumprir. E quando a gente veio a fazer essa implementação com a versão H, ela veio através de um projeto do qual a AJ foi protagonista dentro da Unimed Curitiba, exatamente para acompanhar essa nova linha de inovação que a empresa está seguindo, né? A Unimed vem de uns anos para cá trazendo essa necessidade, essa essencialidade de praticar e viver a inovação. Então a AJ percebeu que precisava acompanhar esse mesmo ritmo e propusemos para a diretoria um projeto onde ele traria mais automação, mais otimização, mais customização e buscamos inverter o nosso foco, que era muito mais reativo, para o preventivo, né? Então, a gente fez algumas divisões dentro do departamento jurídico, criamos a célula do consultivo, e até a implementação, nós não tínhamos o controle dessas demandas consultivas. O que são as demandas consultivas? São todas as demandas que as áreas da cooperativa enviam para a Jota, seja para fazer parecer, esclarecimento de dúvida, eu estou atendendo o beneficiário que está com uma dúvida, ou uma questão de procuração, representação, então sempre precisa de um auxílio da AJ. E a gente não conseguia mensurar o quanto nós éramos demandados, a gente não conseguia identificar quais eram as partes críticas, juridicamente falando, dentro da cooperativa, e, consequentemente, a gente não conseguia ajudar as áreas para que a judicialização também reduzisse, né? Então, quando a gente implementou esse projeto, o foco principal era exatamente esse, era criar uma célula do consultivo para que nós passássemos a ser preventivos. E daí chamamos a Preâmbulo para nos auxiliar na parte técnica, né? Porque nós sabíamos que precisaríamos mudar algumas coisas internamente. E prontamente eles vieram, eu me lembro que veio o Hamilton e o Maurício na época, e nos ajudaram inclusive, a desenhar essas possibilidades que a nova versão nos traria e a criar algumas outras customizações para nós, para que possibilitasse esse cuidado. Nós temos uma parte bastante crítica, eu acredito que todo departamento jurídico passa por isso, que um escritório ele trata com o seu sistema e atende todas as demandas, faz a gestão dentro do CPJ. Um departamento jurídico ele precisa seguir a mesma linha que toda a empresa. Então, a gente não tem como extinguir os sistemas que são utilizados por toda a empresa. Nós temos alguns na cooperativa. Então, a nossa dificuldade era, além de não controlar essas demandas que vinham durante todo o dia, tem essas demandas que vêm até a AJ através desses outros sistemas. Então, fica difícil você ter um controle, você conseguir colocar num gráfico, você criar um indicador, quando eu tenho várias fontes de informações, né? Inclusive, uma das propostas era exatamente trazer uma forma de unificação dessas informações para a gente poder ter um indicador melhor e, consequentemente, trabalhar como uma assessoria de fato deve agir, que é junto com as áreas, auxiliando, ajudando e servindo elas mesmo, e esclarecendo dúvidas, dando treinamento, se for o caso, melhorando o desenvolvimento de toda a cooperativa, porque a gente sabe que questões jurídicas sempre trazem um grande impacto. Com certeza, muito legal. Ô, Amanda,
chega na conversa aí, conta para a gente um pouco assim, qual é o cenário que você encontrou, você que foi a implementadora dessa nova versão e desse projeto que foi implementado agora, qual o cenário assim que você encontrou? Um cliente já bem maduro, já pronto para automação, para voar mais alto, né, nessa questão de transformar tarefas mesmo que eram mais manuais, agora em automatizadas? E qual trabalho prévio assim você fez assim quando você chegou lá? Então, boa tarde a todos. O meu primeiro contato com a Patrícia foi o quê? Primeiro, para me apresentar como implementadora responsável do projeto, para que ela me conhecesse e para entender um pouco como era a rotina do departamento jurídico. Então, eu comecei a fazer perguntas, como ela fazia a tratativa das publicações, lançava as tarefas. Então, eu vi um departamento que, para a parte contenciosa, já tinha uma rotina bem estabelecida. Entretanto, essa rotina não atendia 100% ao objetivo do departamento. Então, a parte consultiva realmente era uma parte que precisava crescer e a gente não conseguia extrair nenhum tipo de informação do sistema. Então, assim, o nosso trabalho foi, a cada atendimento, a Patrícia me trazia o que ela precisava que o sistema extraísse, e eu fui o quê? Mostrando as ferramentas do sistema. Então, a gente começou a trabalhar primeiramente pelas publicações, né, que é o principal do departamento jurídico. Então, ela começou a me falar como era a tratativa, ela começou a utilizar a Pio Publicações, né, que é a nossa empresa de recorte. Então, as publicações já entravam que através do web service. Então, a gente já cortou aquele trabalho de fazer aquela importação manual do arquivo XML. Então, só nisso, a gente já cortou o quê? Um tempo que era gasto com essa importação. Entrando no sistema, através do web service, o sistema web service já tentava o quê? Localizar as pastas que já estavam cadastradas no sistema. Localizando, ele já vinculava a publicação. Então, a gente cortou uma segunda tarefa, que era de verificar se realmente toda hora tinha que ficar vinculando publicações. Só as que o sistema não localizava é que a controladoria, né, precisaria tratar. Então, a gente já foi cortando, parece que são pequenas coisas, né, pequenos detalhes, mas é que é um ganho muito grande, né, para o departamento. Então, assim, as publicações entrando, já gerava a tarefa do lançamento do prazo, né, onde a gente faz a tratativa da publicação, a gente divide em duas etapas. Primeiro, a gente classifica, né, e nesse momento eu já apresentei a nossa inteligência artificial, que é uma ferramenta que vai auxiliar o usuário que, com algumas palavras-chave destacadas, o sistema já faz uma sugestão. Se é um despacho, se é uma liminar, se é uma audiência, se é um acórdão, então ele já sugere para a pessoa. Então, assim, a gente tem mais um ganho nessa tarefa, que já é a sugestão. E assim, a inteligência artificial, a gente começa o quê? Com vocabulário básico. Entretanto, conforme o departamento vai utilizando a própria classificação, a ferramenta aprende. Então, no início, ela pode falar, é uma sentença. Depois, ela já começa uma sentença improcedente, procedente, parcialmente procedente, conforme que o departamento vai fazendo a própria classificação. Então, a gente começou a trabalhar com isso. Feita essa classificação, a gente já partiu realmente para o momento do lançamento do prazo, onde, assim, com base na classificação, a gente já deixou pré-agendado quais são os prazos que deveriam ser lançados. Então, assim, a gente já tem mais um ganho, porque eu não preciso mais ficar me preocupando. Quais são os prazos que eu preciso lançar? O pré-agendamento já define quais são os prazos, e se eu trabalho aqui com o responsável do processo, eu já direciono essa tarefa para o responsável do processo. Caso eu não trabalhe, também não tem problema. No momento do lançamento do prazo, eu consigo escolher. Então, assim, são pequenos, como eu falei, são uma atividade ou outra que a gente vai cortando e a gente vai ganhando tempo. Às vezes, um trabalho que era feito durante todo um dia, numa manhã, a gente consegue fazer. E com esse lançamento, direcionamento para os advogados, né? Quando eu lanço para todas as agendas, eu posso lançar para um advogado uma apelação, uma emissão de custa para o estagiário, entrar em contato com o cliente para informar sobre a sentença para uma recepcionista. Então, eu posso lançar todos os prazos derivados dessa publicação para as mais diversas agendas. Eu não preciso necessariamente lançar para uma única agenda. Então, assim, eu já não preciso mais procurar qual evento eu preciso lançar e para quem eu preciso lançar. Então, eu consigo o quê? Centralizar todas as informações no CPJ. Isso facilita porque eu vou ter uma única fonte para realmente poder gerar um relatório, gerar um dash, tirar a informação que eu preciso. Então, assim, o que é interessante também é porque quando a gente começou a implementação, a gente ainda não estava numa pandemia.
Então, assim, acabou, a gente teve que parar e voltar. Quando voltou, gerou o quê? Uma situação totalmente diferente, onde todo mundo estava o quê? Em home office. Isso acaba dificultando o gerenciamento das tarefas. Na versão anterior, eu já tinha uma rotina, mas eu dependia o quê? 100% da ação humana. Então, se o advogado concluísse a tarefa e não lançasse o próximo evento, eu ficaria parada. Eu não saberia, foi para frente, não foi para frente, o que está acontecendo. E com a versão H, não, a gente tem o workflow, que é o motor que vai impulsionar já para a próxima tarefa. Então, eu concluí o meu prazo, já vai o quê? Para a equipe responsável pelo protocolo, para executar a tarefa do protocolo. Então, eu tenho uma sequência, o próprio sistema já impulsiona o próximo prazo. Então, eu consigo ter uma gestão das tarefas que são concluídas ou não, e se elas estão paradas, eu consigo observar com quem essa tarefa está parada. Então, assim, a gente foi ajeitando com fluxo de prazos, fluxo de publicações, a parte contenciosa. Então, a gente conseguiu meio que 90%, né? Ou mais, 95%, está tudo automatizado. Então, assim, não é, a gente não vai depender da ação humana? Vai depender, mas o sistema faz a maior parte do serviço. Então, eu tenho uma segurança muito grande que realmente eu vou ter um lançamento de um prazo, eu vou ter o cumprimento de uma tarefa, ou seja, uma elaboração de uma peça, e vou ter o protocolo para que efetivamente o meu prazo seja cumprido. Legal, Amanda. Pode concluir, eu vou jogar para a parte. Uhum. Então, assim, feita essa, a gente ajeitou, né, que eu falo, a parte contenciosa, a gente foi justamente que para a parte consultiva, que era realmente o foco do departamento. Foi justamente isso que a Patrícia falou, Amanda, o nosso objetivo para ir para a nova versão é justamente conseguir tirar informações da parte consultiva. E para a consultiva, a gente também conseguiu automatizar 100%. Só que nesse momento a gente não usou fluxo, a gente usou uma nova ferramenta do sistema, que é o encadeamento. O encadeamento ele veio substituir o quê? Aquele próximo evento. Então, o encadeamento ele trabalha o quê? Em conjunto com o fluxo, só porque dando um pouco mais de liberdade para o usuário, com base autonomia, né? Isso, autonomia, com base na decisão que o usuário vai tomar, eu posso lançar o próximo evento. Então, se eu concluo a minha tarefa, eu posso lançar um protocolar. Se eu cancelo a minha tarefa, eu posso gerar para um coordenador avaliar esse cancelamento. Então, com base na situação, ou seja, na ação humana que for tomada, eu consigo lançar o próximo evento. Então, a gente começou a trabalhar justamente no que o departamento precisava. Se a Patrícia quiser complementar um pouquinho para não monopolizar. Vamos lá, Patrícia. Essa questão da categoria das publicações foi um diferencial realmente para a gente, porque você economiza o tempo exatamente de buscar do que se trata aquela publicação para agendar para a pessoa correta. Então, a publicação ela já entra no CPJ com uma descrição do que ela se refere, ou ela é uma sentença, ou ela é um despacho comum, ou é um pagamento de custas, enfim. Então, ela já entra categorizada. Isso facilita, inclusive, na visualização da tramitação. É um diferencial bem grande, né? Tem um ganho de tempo bem grande aí, né, Patrícia? Sim, e aí o ganho de tempo não só para quem importa as publicações, mas para quem vai tratar ela. Porque quando eu entro na tramitação, ou quando vem o prazo para mim nas tarefas, ele já está ali descrevendo do que se trata. Então, eu já consigo, inclusive, gerenciar o meu dia. Em que sentido? Hoje eu vou fazer primeiro os meus recursos, depois eu vou fazer primeiro as minhas manifestações, fica tudo categorizado. E quando você tira um relatório para saber quantos recursos de apelação você fez, né? Será que houve algum erro na hora do agendamento? Então, eu consigo pegar tanto na categoria quanto no agendamento do prazo. Os encadeamentos foram muito bons, não só para a parte consultiva, mas para a parte do contencioso também, né? O que o workflow acaba não fazendo, a gente criou pelo encadeamento. Então, a gente define através do resultado, ou eu concluo, ou eu cancelo e gero diligências, aí vem automaticamente para a controladoria para fazer esse levantamento de documentos, que é uma coisa que a gente sempre precisa muito, né? Então, é só o analista cancelar e solicitar diligências, que ele vem para mim, eu atendo os levantamentos e devolvo para ele poder concluir a demanda. Né? Então, assim, foram implementações que o ganho de tempo, como a Amanda falou, é um pouquinho em cada situação, mas que nos permitiram aumentar a quantidade de, não diria de demandas, mas de atividades internas que tratam o processo com um pouco mais de detalhes, né, que permitem que a gente se aprofunde mais na tese,
né? Eu acredito até que o direito 4.0 tem muito disso, de você buscar ter mais tempo para o estudo do que para a parte operacional. E eu entendo que essa melhoria facilitou muito isso, não só para os analistas, como para a controladoria, sabe? Para a gente poder ter um tempo melhor para tratar com mais cuidado das demandas, né? A minha gerente sempre fala, cada caso é um caso, tem que ser tratado com muito cuidado. Então, essa é a nossa política do AJ, a gente não trata como toque de caixa, e para que a gente possa cuidar individualmente de cada processo com a necessidade que ele tem, nada como você poder automatizar aquilo que é muito mecânico, né? Sim, com certeza. E você, Patrícia, todos esses relatórios que você comentou no início aqui do nosso bate-papo, né, que foram inclusive altamente customizados aí junto com a nossa área técnica para vocês, na virada da versão, todos esses relatórios continuaram funcionando, né? Como que foi essa questão assim da virada, né? Como é que você sentiu assim esse momento de virar chave mesmo, né? Sim. Sair daquela versão, então, para essa versão agora, a versão H, com todas essas questões, essas automações que ela permite, mas o que você tinha antes, que você precisava que continuasse funcionando, tudo continuou funcionando, você também coloca também a importância que eu vejo muito, né? Já não te induzindo um pouco, mas que eu coloco assim que o cliente é muito importante nessa etapa para fazer essa homologação, para fazer esse trabalho de virada junto com a gente, porque dessa forma todas as coisas que tinham antes, né, elas continuam, mas aí, além disso, todo o ganho que traz a versão, então, tudo isso que a Amanda comentou, né, tanto da classificação da publicação, quanto as regras de encadeamento, quanto os prazos que sugerem após a chegada da publicação, tudo isso é feito juntamente com o cliente. Então, como é que você vê toda essa fase da implementação, da homologação e da virada de chave? Então, a Amanda até mencionou a pandemia e eu me lembrei que eu acabei atrasando a implementação por insegurança minha, exatamente porque eu não sabia como isso aconteceria, né? Daí, em meio à pandemia, você imagina assim que é muito mais fácil você estar no setor quando vira chave, porque você auxilia as pessoas que você acredita que vão ter dificuldade de trabalhar com a ferramenta. Mas chegou uma hora, a gente viu que a pandemia não ia acabar, tão cedo, pelo menos, e eu falei, Amanda, vamos prosseguir, né? A gente tinha realmente dado uma pausa, eu falei, vamos prosseguir, porque o projeto tem que andar e eu não posso ficar com ele parado. Então, nós começamos a fazer esses atendimentos, a Amanda atendeu a Geni, a Jarine, a mim, e a gente começou a fazer essas parametrizações do sistema, né? E o meu maior medo realmente era essa questão desse relatório que foi desenvolvido junto com o Rafael Felipe na época, para a gente poder enviar as informações para a contabilidade a respeito do provisionamento, que é uma parte muito importante do jurídico, né? A gente sempre buscou ficar o mais alinhado possível com a contabilidade. E tudo que foi implementado até antes da virada, em conjunto com a área técnica, ela deveria continuar funcionando, porque em relação à contabilidade estava tudo ok. Então, eu não podia perder esse ajuste que já estava alinhado e que estava bem legal em relação a essa outra área. E é muito importante. Se eu tenho uma falha de provisionamento, eu dou um furo no nosso orçamento. Então, eu preciso manter isso muito ajustado. O primeiro teste que nós fizemos na homologação, ele funcionou. Só que você fica, vai que na virada não funciona, né? A gente nunca sabe. Então, eu falei, Amanda, quanto tempo eu vou precisar para que vocês façam essa atualização? Ela reserva 1 dia e meio, normalmente 1 dia é o suficiente. Então, eu me preparei, né? Busquei todas as agendas de todo mundo, enviei para todo mundo, falei, amanhã não tem sistema, então o que tiver de prazo está aqui, e separei de 1 dia e meio, esperando, assim, com muita fé, que isso fosse o suficiente realmente. Quando se trata de sistema, a gente fica um pouco seguro, porque eu sou advogada, eu não tenho total entendimento da parte técnica, muito menos de uma virada de versão como essa, que foi bastante grande, assim, né? Gente, durou 1 dia, né? No outro dia, a gente deu uma segurada no sistema só para fazer testes, mas rodou.
a gente não teve problemas, assim, grandes problemas com todo o restante do pessoal. Algumas pessoas tiveram dificuldades, mas a gente mesmo internamente conseguiu resolver. Eu acho que, assim, a gente chamou a Amanda umas 2, 3 vezes, só por uma questão de confusão que a gente fez ali na hora de algum encadeamento, mas, a grosso modo, virou a chave e continuou andando. Eu não tive, não parei a operação, ninguém perdeu prazo, as coisas continuaram fluindo e agora com muito mais dados, né? Porque todo um trabalho prévio de testes, de homologação, foram feitos, né, Patrícia? Inclusive você, né, foi protagonista aí nessa fase, né? Isso é importante, né? Que é isso que eu comento sempre com o cliente. Porque toda aquela a parte técnica do sistema de rodar relatório e tudo mais, ok, nossa parte técnica cuida disso, o cliente testa. Mas a questão de configurações mesmo, né? Dos eventos, configurações dos prazos que devem ser, é uma coisa de cada cliente. Então, o implementador, como a Amanda fez com vocês, acompanha todo esse processo, testa, vê para onde vai chegar a publicação e para onde ela vai e tal, ser distribuída, enfim, como que vai ser tratada, por quem, e aí vai embora, né? Vai embora, segue a vida, né? Então, é interessante te ouvir nesse aspecto, assim, e te ouvir também que você concorda com isso, a importância da participação do cliente na fase de homologação e de testes, né, de acompanhamento disso, é bem interessante também, principalmente não na questão técnica, mas na questão de mudança mesmo, cultural até. Muita coisa era manual e agora é feita de forma automática ou semi-automática, né? Então, as pessoas têm que mudar um pouco o mindset também, né? E aí tem toda essa preparação da equipe-chave dentro do escritório, de advocacia ou dentro do departamento jurídico, para acontecer isso mesmo que você falou. Ah, tiveram dúvidas depois, mas vocês mesmos já estavam preparados dentro do departamento jurídico para tirar essas dúvidas dos usuários, né? Então, isso é bem importante, bem legal também. Quer complementar alguma coisa? Sim. Eu acho interessante você falar, você falou que eu fui protagonista, né? Mas ninguém trabalha sozinho, assim. Então, lógico, teve o protagonismo técnico da Amanda e tive a minha equipe, assim, que foi fantástica nesse sentido, né? A Jarine em relação aos relatórios, a Geni em relação à publicação, a Geni quase virou amiga da Amanda, a Érica em relação aos cadastros. E eu acho até um ponto importante de comentar que nós aumentamos muito o número de cadastros que a gente passou a fazer por conta exatamente das demandas consultivas que passaram a ser registradas. Mas a gente não precisou contratar ninguém, né? E a gama de demandas é bem grande, né? E a gente consegue ter esse controle. Nós continuamos fazendo cadastro. As pessoas da equipe vestiram a camisa nesse sentido, tipo, tem que mudar, vamos mudar, como você falou, mudou o mindset. Os analistas daí vieram num segundo momento, eles tiveram o treinamento da Amanda, mas no dia a dia a gente temia exatamente essa, eu não diria aceitação, mas como trabalhar com uma nova ferramenta, que eu tive 2 treinamentos ali, mas realmente deu tudo certo, o pessoal estava bem preparado e o resultado a gente tem colhido, né? Legal. E a gente falando um pouco, né? Eu queria até ter comentado isso no início, mas ok, a gente acho que consegue inserir agora, sobre a distribuição e a gestão dos escritórios terceirizados, né? Teve diferença, assim, como era feito isso antes da nova versão e como que é feito isso agora? Tem, porque por conta das células. Eu acho que as células ajudam bastante nesse sentido, porque veja bem, todo escritório terceiro ele tem o suporte de um analista do contencioso. Então, todas as teses, subsídios, levantamento de documentos, tudo sai daqui. O escritório ele passa a atuar depois que o analista repassa para ele qual é a tese de defesa naquele sentido, auxilia ele na direção que nós costumamos ter em relação ao processo, né? Qual que vai ser a estratégia desse processo. Quando você separa por célula, o analista consegue ter esse acompanhamento, esse controle, que antes não seria possível, porque eu ia fazer o agendamento simplesmente para ele, e daí eu ia ter que estar entrando na agenda lá do terceiro para verificar se ele está seguindo as nossas orientações. Então, o analista consegue, em paralelo ao cumprimento do prazo pelo terceiro, ele consegue acompanhar se ele está fazendo exatamente como foi a tese, se está no prazo. A gente tem um cuidado muito grande com as liminares, né? Então, a partir do momento que eu coloco um prazo dentro de uma equipe e atribuo a alguém,
se eu entrar apenas lá na equipe, eu consigo ver tudo que eu tenho naquele dia ali, e como a gente categoriza muitos eventos, né, tudo aquilo que é urgente, ele está anotado como urgente, aquilo que precisa ser feito para ontem, ele está anotado, então todo mundo consegue visualizar e entender quais são as urgências, olhando na tarefa, tirando um relatório simples, ficou assim de fácil gestão do analista responsável pelas demandas do terceiro. Tinha um dos terceiros que antes disso a gente fazia tudo por e-mail, o contato. É horrível você tratar as coisas por e-mail, porque você acaba perdendo o controle quando as demandas são bem grandes assim. E hoje é feito tudo via sistema, documentos, as teses, os subsídios, as perguntas e respostas são todas feitas pelo CBJ. Muito legal. Amanda, você quer complementar alguma coisa nesse aspecto aí? Então, eu acho que é interessante ressaltar que quando a gente está numa homologação, a gente reproduz o ambiente de trabalho do cliente. Então, a gente faz um backup da base atual, então a gente monta um ambiente, o cliente vai trabalhar com os processos que ele já está acostumado, com as publicações que ele já está acostumado a receber, e a gente traz o quê? O cliente usa robô, a gente traz os robôs, o cliente tem trigger, então a gente reproduz exatamente na homologação, justamente porque na homologação, se precisar fazer um ajuste, eu posso fazer sem trazer o quê? Grandes danos ao dia a dia, né, do escritório. Então, por isso que eu acho que acabou facilitando a gente não ter nenhum tipo de problema, porque realmente a gente reproduziu 100% o ambiente de homologação de trabalho, né, da Unimed. E realmente, assim, nesse processo eu destaco o engajamento da Patrícia, da Jarine e da Geni, que foram as minhas focais nesse projeto, que realmente elas não cancelavam o atendimento, elas participavam ativamente dos atendimentos, tinham dúvidas, elas mandavam, então dava para ver que elas realmente estavam interessadas no projeto, porque assim, não adianta só nós, preâmbulo, darmos o atendimento, o treinamento, e o cliente não ter um certo engajamento. Então, porque o projeto, a gente vai dar o treinamento, o atendimento, o cliente não vai mexer, vai chegar no dia da virada, vão surgir novos problemas. Então, acho que a gente não teve nenhuma intercorrência, justamente porque todos os testes foram realizados e ficou tudo certo. Para dar um passo desse importante, né? É muito decisivo, né? A questão do engajamento e da participação, né? Volto, acho que pela terceira vez comentar sobre isso, porque é muita coisa ainda sair do manual para o automático, semi-automático, né? Como eu sempre falo, dá trabalho também para a gente, porque a gente tem que pensar, a gente tem que estruturar, a gente tem que colocar isso dentro do sistema para que ele depois vá sozinho, ou ele vá nos ajudando, nos empurrando, né, os usuários e a gestão, e não mais o usuário, o gestor, enfim, as pessoas empurrando o sistema. Essa é a virada de chave, o sistema passa a empurrar a produção, passa a empurrar tudo que acontece, né, a esteira, digamos assim. Então, isso daí é bem importante e demanda, sim, um trabalho bastante importante do cliente, né, nisso. E a outra pergunta que eu te faço, na verdade, acho que é a última pergunta, Patrícia. Antes da gente abrir, né, inclusive ali a gente para perguntas e tal, comentário do pessoal, vocês deram assim novos passos para ampliação de outras ferramentas, né? Para ajudar na gestão mesmo e na automação, assim, tipo, agora, beleza, eu saí do manual de várias coisas, eu passei para uma outra coisa agora de mais automação, e agora eu já estou pretendo dar novos passos ainda para eu angariar mais ainda tempo, enfim, recurso, né? Então, voltando até lá no início, quando o Hamilton e o Maurício vieram até nós, que daí nós começamos a conversar, fazer reuniões, no período de estudo do projeto, nos foi proposto, porque como eu tinha falado, a gente tem vários sistemas dentro da cooperativa, e as informações que estão nesses sistemas são de extrema importância para a Jota, né? Eu tenho demandas que correm lá e que os advogados respondem nessas ferramentas. Então, terminava o dia, a gente não tinha a mínima noção de quantas demandas o analista X tinha respondido dentro do sistema, se estava no prazo ou não. Por quê? Porque é um sistema paralelo ao nosso de gestão, que a gente usava só para o contencioso. Então, a intenção foi, a gente precisa aumentar o controle, mas como que a gente vai fazer isso se eu não posso extinguir os sistemas que tem dentro da cooperativa? Então, nos foi proposto o desenvolvimento de 2 robôs.
Um dos robôs vai nos trazer, e esse inclusive já está em fase final, e a gente já testei, ele está funcionando bem legal. Ele vai trazer, ele vai entrar lá no sistema da cooperativa e vai trazer todas as informações do beneficiário que eu estou buscando pelo CPF. Então, ele traz ali os dados pessoais, ele traz eventuais reclamações, autorizações negativas, seja lá o que for, ele vai me trazer essas informações e eu vou conseguir inserir no CPJ por um documento, que vai ser numa planilha de Excel, que vai ser separado por colunas, e ali eu vou ter todos esses dados importantes do beneficiário que eu preciso ir lá na mão buscar. Então, eu automatizo isso e ele me traz todas as informações. Então, eu já perco um tempo grande, porque são muitas informações que eu preciso trazer. O segundo robô foi exatamente em relação às demandas que são tratadas nessas outras ferramentas e que nós não temos a visualização delas. Esse outro robô vai buscar todas as demandas que eu tenho agendadas para a Jota no dia, vai me trazer se elas estão sendo cumpridas no prazo correto, se elas estão sendo cumpridas no fatal, se elas estão sendo cumpridas no D-2, que é um regramento interno nosso, né, para que a gente possa controlar essas demandas, verificar onde está o problema e de alguma forma, ter um plano de ação para melhoria. Um ponto que eu acho bem importante, assim, em relação ao preventivo, que a gente identificou agora, até nesse mês ainda estava conversando com a minha gerente a respeito disso. A gente identificou que a busca das áreas para esclarecimento de dúvidas no mês anterior, ele foi menor que o mês de julho. E a gente acaba verificando que isso pode ter ocorrido exatamente porque a gente começou a identificar a dificuldade de algumas áreas, foram feitas visitas do setor jurídico nas áreas para buscar quais são as dificuldades, tentar mitigar e reduzir a judicialização de alguma forma, e sanando esses problemas e auxiliando tanto as áreas quanto os beneficiários, porque a gente acaba tendo um atendimento mais urbanizado, porque o nosso foco é o bem-estar do beneficiário. Então, se eu consigo ajudar a área de atendimento a atender de uma forma que o beneficiário se sinta bem atendido, assim eu vou fazer. Então, se eu estou observando através das reclamações, eu faço meu relatório no final do mês, identifico que está vindo muitas demandas da área X e a maioria delas tem o mesmo assunto. Aí a AJ destaca o analista, vai lá, conversa com eles, prepara um treinamento e busca resolver esse problema de alguma forma. São mudanças que a gente só vai ter o resultado a longo prazo, de fato, né? Mas elas vieram através de todo esse formato, de toda essa mudança, essa implementação dos novos robôs e todos esses dados das outras ferramentas, eles vão ser inseridos nos dashboards e ali a gente vai deixar, inclusive a TV já está instalada, eu acho que até amanhã vão ser instalados os gráficos. E esses dados de demandas, sejam elas pendentes ou cumpridas, eu vou poder tirar relatório de lá, né? Eu não trago as demandas para dentro do CPJ, mas o dashboard, o robô vai trazer para o dashboard e lá eu vou tirar o meu relatório, para poder fazer esse controle de demandas e acompanhar todas elas de alguma forma, centralizando tudo o que vem para a Jota, né? Porque nós entendemos que a controladoria deve receber e a entrada e saída de demandas tem que partir daqui para que a gente possa ter esse controle do que está vindo, do que está indo e do que está melhorando, do que não está, o que precisa de uma ação nossa, o que precisa de uma ação da diretoria ou de alguma área. Então, esse tem sido realmente o foco e as mudanças que nós identificamos, eu acredito que seja exatamente por conta dessa ação que está mudando de reativo para preventivo. Excelente, muito legal. Amanda, você quer complementar com alguma coisa ou alguma questão que eu não perguntei, que seria importante a gente comentar aqui também? Eu acho interessante a gente observar também que, assim, a Unimed, ela virou para a versão H, acho que foi final de abril, e agora ela já está colhendo os frutos. Então, foi o quê? Num tempo curto, né? Ela já começou a verificar que, realmente, a automação do sistema já ajudou na rotina do escritório. Então, assim, às vezes a gente pensa, é novo, vai trazer algum tipo de empecilho para o escritório, acabou não trazendo, porque justamente o quê? A gente automatizou e treinou as pessoas da maneira correta. Então, a versão H a gente consegue adaptar para um departamento jurídico, para um escritório de 1, 2 usuários, para um escritório de médio porte, para um escritório de grande porte. Então, assim, com o fluxo, com os chaveamentos, eu consigo o quê? Criar as tarefas que eu preciso realmente ter no fluxo de prazos e com encadeamento eu consigo resolver que as questões que o meu fluxo
fluxo não resolve. Até para um escritório pequeno, que não precisa utilizar um fluxo, a gente consegue resolver com o encadeamento. Então, a versão H está bem maleável e ela realmente trouxe um diferencial para ajudar na rotina dos escritórios, principalmente com a segurança, né? A gente cria uma rotina para o escritório, traz uma segurança, porque eu centralizo todas as informações e eu não preciso mais ficar trabalhando com planilha, com e-mails, eu tenho todas as informações no único local. Então, acho que isso é bem interessante para a gente avaliar de maneira positiva da versão H. Ah, muito legal. Patrícia, você quer também finalizar com alguma coisa, complementar com algo que é importante, interessante, tal, compartilhar com o pessoal que está aqui com a gente, que eu não perguntei? Eu acho que a gente até conseguiu mencionar todas as coisas. Eu volto a bater nessa tecla do preventivo e mudar esse foco para as pessoas, né? Que eu acho que essa foi a intenção principal do jurídico quando propôs, né, a diretoria a implementação de novas ferramentas e mudar o nosso escopo, porque nós mudamos o escopo da AJ para ser exatamente esse protagonista e para buscar identificar as coisas antes que elas venham a acontecer. A empresa é grande, nós temos muitos beneficiários, nós temos muitos médicos cooperados e a inovação tem nos mostrado que nós precisamos mudar o foco de visão, né, e não apenas reagir aos problemas, mas buscar evitá-los. E nós ainda temos muito para evoluir, a gente ainda tem muito para crescer nisso. Como a Amanda falou, a gente tem pouco tempo de implementação. O projeto de reestruturação da Jota é um projeto novo, então ele ainda é um bebê ainda, né, que a gente vai fazer crescer, e eu sei que a gente ainda vai mudar muita coisa, porque é sempre a longo prazo esse tipo de implementação, mas a gente já consegue identificar o ajuste, sabe, o alinhamento, e enxugou aquelas coisas que não tinham necessidade para aquilo que realmente importa. Tá, muito legal. Pessoal, vocês têm alguma pergunta? Manda ali no chat para a gente, que senão daí a gente vai caminhar para a finalização aí do nosso webinar de hoje, né? Que foi muito legal esse bate-papo. Enquanto vocês formulam alguma pergunta ali para a gente, né, meninas? Estamos esperando ali, né? Questionamentos, comentários. Enquanto isso, eu gostaria de agradecer novamente e comentar assim que daqui para frente a Preâmbulo vai trazer, né? A gente tem essa nova temporada, digamos assim, do Conexão CPJ, trazendo mais cases de sucesso para trazer na prática para vocês a visão do cliente mesmo, né? O que ele está usando, o que ele não está usando, o que foi importante para ele, que ganhos ele teve, quanto tempo levou. Então, eu espero ter conseguido abordar aqui, junto com a Amanda, junto com a Patrícia, todas as questões, assim, mais importantes, mais relevantes, talvez, né? Quando você fala de uma mudança de versão, enfim, e essa mudança de mindset que eu falei que é indo para automação, né? Então, a gente tem aqui, ó, tem uma pergunta aqui do Marcelo, ó. Os escritórios terceirizados têm acesso ao CPJ? Se sim, para quê e qual o nível de acesso deles? Então, eles, na verdade, quando a gente terceirizou os processos, uma das condições é que a base permanecesse conosco. Então, eles acessam de fora para que a gente possa exatamente acompanhar tudo o que é feito e acompanhar decisões e o que tem de prazo, inclusive o controle que eu faço diário dos prazos dos analistas, eu faço também dos escritórios. O nível de acesso deles é bloqueado através do grupo de trabalho, né? Eles têm acesso apenas aos processos que estão direcionados a ele. Nós fizemos uma separação por grupo de trabalho, até porque nós temos algumas ações que permanecem conosco, o contencioso não é todo terceirizado, parte dele, por alguns regramentos nossos, permanecem com a gente, então ninguém tem acesso a essas demandas, assim como as ações de regulatório, Justiça Federal, todas ficam conosco. Então, nós separamos tudo por grupo de trabalho e os usuários dos escritórios acessam apenas o grupo de trabalho dos processos deles. Marcelo, respondido, a Gini comentando ali,
A Érica também, a minha xará, acho que também aqui comentou. Muito legal, espero ter respondido aí, Marcelo, o seu questionamento, né? O Ariel também está complementando aqui alguma coisa. Se eles, Marcelo, perfeito. Ariel, se eles quiserem, é possível acessar somente pelo CPJ Connect também, que pode restringir os acessos por grupo de trabalho, como a Patrícia mencionou, é uma possibilidade também, né? Não sei se vocês estão usando o Connect ou se pretendem usar, mas é uma possibilidade também, bem colocado, Ariel, obrigada. Você quer comentar alguma coisa, Patrícia, ou Amanda, talvez outros clientes, se a Unimed não usar, que o Connect é uma outra opção também para consulta, né? Sim, a gente vai começar a usar ele com os gráficos, né? E no que eles implementarem ali, nós vamos começar a fazer uso exatamente para que eles possam, inclusive, identificar as demandas que estão para eles, né? Não só o gráfico, né? O que eu acho legal disso, dos dashboards, é essa questão de você extrair o relatório dali. E é através do Connect, né? Então, a gente vai sim começar a fazer a utilização. Os acessos, inclusive, já foram adquiridos. Legal. Amanda, algum complemento aí sobre o Connect? Tá complementando, na verdade, a pergunta do Marcelo, nem sempre os terceiros têm acesso ao sistema, mas quando eles têm, realmente a gente consegue restringir quais são os processos, né, que eles têm esse acesso. Connect também é ferramenta para a gente acabar acessando pelo celular ou pelo tablet, né, quando a gente está fora do escritório, precisa verificar agenda, algum documento que já foi anexado no sistema, precisa verificar algum andamento, então, assim, é uma forma que deu, aonde eu estiver fora do escritório, ainda ter acesso ao meu sistema. Então, é uma ferramenta bem interessante também. Bem legal. O pessoal gostou, bastante comentários aqui. Eu acho, Jason, desculpa se eu estiver pronunciando seu nome incorretamente, mas exatamente esse é o propósito, né? A gente fazer essa troca de experiências aqui, focando exatamente assim nos resultados que os clientes estão obtendo, para inspiração, para troca de experiência, enfim, também para explicar, né, como explicativo, como informativo, porque a gente sabe que tem bastante dúvidas, questionamentos e, né, como é que eu faço essa virada, como é que eu viro essa chave, como é que eu atravesso essa ponte, né, do manual pro automático. Então, muito, muito legal mesmo. A Patrícia também aqui está comentando, para atualização, poderiam informar como funciona? Sim, Patrícia, a gente pode fazer um contato contigo aí na sequência, tá? E te passar ali como é que funciona essa atualização para a versão H e tudo mais, tá? Eu acho que é isso então, meninas. Acho que a gente pode encerrar. Agradeço muito aí novamente a presença de todos, né, que tiveram aqui com a gente. Espero que tenham gostado desse conexão diferente hoje e os próximos, né, trazendo o cliente aqui para falar com vocês. E sempre a gente está à disposição também, né? Caso você seja um cliente aí que está assistindo a gente e gostaria de ser um case também aqui para ser compartilhado, a gente terá o maior prazer em fazer um case contigo também. Então, manda um contato para mim ou para o pessoal aqui do marketing, que a gente vai ter o maior prazer aí de fazer também com vocês, compartilhar, né? Cada vez mais experiências dos escritórios com vocês, tá? Sigam a gente também nas redes sociais, a gente tem um grupo lá no Telegram, deixa eu aproveitar e fazer aqui uma propaganda aqui dos nossos conteúdos que a gente tem postado. Então, tem conteúdo no Instagram, tem no Facebook, principalmente no Telegram, né? A gente tem o BR Lawyers, uma comunidade lá que a gente posta conteúdos, nosso blog, enfim, tá? Eu agradeço novamente, Patrícia, Amanda. Imagina, o prazer foi meu. Muito obrigada pelo convite. Foi uma honra participar. Foi bastante. Nossa, muito, Acho que muito obrigada. é muito bom fazer isso porque a gente vê o quanto caminhou e é bem importante mesmo. Obrigada. Bem legal, muito obrigada a você, Patrícia. E obrigada, Amanda, também, tá? Por Obrigada. compartilhar essas informações aí com a gente, tá? São bem importantes, bem pertinentes mesmo. Pessoal, um abraço então para todos e até o próximo Conexão CPJ. Até. Tchau. Até. Tchau. Tchau.